abrirmos a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, diz assim, acompanhe comigo, o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejai-vos e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supõe-se que vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai-vos e chorai. Converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, o tema da pregação dessa noite é aprendendo a agradecer ao Senhor. Aprender a orar. É um tema que parece ser simples, né? Agradecer a Deus, eu agradeço a Deus todo momento, mas de fato é uma dificuldade do ser humano. O homem, ele tem uma dificuldade imensa em ser grato. É uma dificuldade de todo ser humano, de todo. Agradecer, ser grato, agradecer a Deus. É uma dificuldade do ser humano de ele ter um coração grato. Essa dificuldade, ela é tão clara que o próprio Tiago, 45 anos depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele ainda tem a necessidade de estar falando esse assunto. Irmãos, vocês não sabem orar. Precisamos aprender a orar, porque nós não sabemos orar. E Tiago, ele trata essa matéria, ele trata esse fato assim como o próprio Jesus também havia tratado. Jesus, ele tratou com os apóstolos esse assunto de oração. O próprio Jesus, ele ensina o povo a orar, porque ele sabia dessa dificuldade. Ele sabia dessa dificuldade que as pessoas tinham em orar. E por isso ele fala justamente para os seus apóstolos, quando vocês forem orar. E ele fala que a gente tem essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade de orar. E ele justamente com essa dificuldade, ele trata, ele fala assim: quando vocês forem orar, e não orem como os hipócritas. Não orem gritando nas ruas, não orem gritando para serem vistos. Mas quando vocês forem orar, orem no quarto de vocês. Jesus, ele começa a tratar essa matéria. Ele fala: não orem para vocês serem vistos, e não orem com vãs repetições. Não fiquem fazendo vãs repetições sem necessidade. Orar com aqueles jargões, aqueles clichês religiosos, né? Muitas vezes nós oramos assim, né? Meu Pai, Jesus, meu Pai, eu quero te pedir, Deus Pai, e agradecer a Deus Pai, colocar em suas mãos, meu Pai, Deus Pai, te pedir, meu Pai, Senhor Deus grandioso, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai. E a gente não fala o que a gente quer pedir, a gente não fala, a gente não consegue falar os fatos, a gente não consegue pontuar os agradecimentos, a gente não consegue ser claro, porque é uma dificuldade do ser humano em agradecer. O ser humano, ele tem essa dificuldade de falar para Deus, e falar para as pessoas, e falar para Ele mesmo, e ele identificar
as gratidões que ele tem na vida. E Jesus, ele sabe disso, por isso ele fala: não adianta você ficar gritando nas ruas com vãs repetições dos nossos jargões religiosos, os nossos clichês, porque o próprio Deus, antes de você pensar em abrir a boca, ele já sabe o que você quer. E ele nos ensina, porque a oração, o agradecimento, ele tem que ser não uma perspectiva de você para Deus, mas uma perspectiva do que Deus é para você. Não uma perspectiva do que você é, do que você quer, não uma perspectiva do que você determina, do que você tem desejo, do que você precisa, mas a conversa com Deus, o agradecimento, a oração, é uma perspectiva de quem Deus é para você. Ela é inversa, por isso ele fala, quando orar, diga assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a sua vontade, na terra e como no céu. Nós somos limitados, Senhor, eu sou pequenininho, eu sou um pó, por isso nos dá o pão que nós precisamos, que nós somos tão limitados, nós precisamos se alimentar de pão, coisa que o Senhor tem a possibilidade, só o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos dá o pão. Então, por favor, Senhor, nos alimente, e seja feita a sua vontade, não a minha. É uma perspectiva de quem Deus é, versus que nós somos limitados, e nós temos essa dificuldade. Por isso que Deus, ele ensina, ele trata essa matéria, esse fato, ele traz essa matéria que é importante nós estudarmos, porque Deus sabe o que nós queremos já antes de nós pedirmos. O fato é que nós não sabemos o que pedir. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe das nossas limitações. O fato é que muitas vezes nós não sabemos o que nós queremos, nós não sabemos nem pedir, e baseado nisso que nós devemos ter esse cuidado em aprender a orar. Diferente, muitas vezes eu determino, eu vou falar e vai acontecer, eu determino que isso aconteça. É uma oração muito mais de humilhação, assim como o próprio Tiago diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nós devemos aprender a ter esse sentimento de entender que é referente a Deus e não a nós. A oração é uma coisa referente a quem Deus é, e não o que nós queremos, e não referente a nós. Uma coisa totalmente diferente, porque nós precisamos aprender isso, irmãos. É uma necessidade, latente, intrínseca, que ela está dentro de cada ser humano, porque naturalmente todo ser humano ele tem uma tendência de ser ingrato. Todo ser humano ele tem uma tendência naturalmente carnal de ser ingrato. Isso não vem quando você nasceu, não vem quando um problema aconteceu com você, isso não aconteceu no seu maior problema da sua vida, isso não aconteceu esse ano que está difícil, nos últimos 10 anos que está meio complicado, isso não aconteceu quando você começou a ficar mais velho, começou a surgir umas dores aqui, não aconteceu quando teve um problema financeiro na sua vida, não aconteceu quando você teve um problema familiar. O problema de ingratidão, ele acontece há muito tempo, ele vem inaugurado dentro de um coração de um ser perfeito. Tu era perfeito, o sinete da perfeição, perfeito eras tu, até que em ti foi encontrada iniquidade. Tu eras feito o mais belo ser da criação, de ouros era feito os seus engates e ornamentos. Tu eras coberto de todas as pedras preciosas, carbunclo, topázio, esmeralda, safira, ônix. Perfeito eras tu, até que em ti foi encontrada iniquidade. No multiplicar do seu comércio foi encontrada iniquidade. Pois você dizia: subirei no mais alto dos céus e me colocarei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Por isso foi profanado e lançado sobre a terra. Essa figura perfeita, sinete da perfeição, autenticado. Você é, combinado, você é o mais belo.
o mais perfeito. Depois de Deus, ele era o mais lindo. O querubim da guarda ungido, a função mais gloriosa e mais honrosa de dar louvores a Deus. Ele estava na primeira fila de adoração, de honras a Deus. Um ser completo de habilidades, completo de perfeições, de dons, talentos, feito para adorar e glorificar a Deus. Esse ser perfeito olha para o lado e diz: não está bom, não está legal. Esse ser perfeito olha: não, eu quero ser Deus, eu quero ser adorado, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Esse espírito diabólico entra e ele projeta esse pensamento na Eva. Ele fala: não vai morrer não. Eva que tinha tudo, tinha todas as árvores do jardim do Éden, tinha todo o jardim do Éden, não a uva que você come, não a melancia docinha, aquele mamão amarelinho, aquele mamão que você morde, aquele melão, aliás, aquele melão que você morde, nossa, que melão doce, aquele abacaxi de Manaus, amarelinho, parece que tem mel, nossa, vai estar doce, abacaxi puro, não é esse abacaxi não é essa uva sem semente, é a uva de Deus, é o abacaxi, é as frutas antes da terra caída, aquela maravilha. E ele consegue, esse espírito diabólico, ele consegue projetar na mente da Eva e falar: isso não é o suficiente não, Eva, não é bem isso não, coma, tem coisa melhor. Ele conseguiu convencer a Eva no jardim do Éden a ser uma ingrata. Ele conseguiu projetar na mente da Eva: Eva, você tem que ser uma ingrata. Esse ser conseguiu isso no meio do jardim do Éden. Ele projeta isso, e por isso que esse sentimento ele está dentro dos nossos corações. Por isso ela, vendo a árvore que era boa, agradável e desejável aos olhos e boa para ter um entendimento, comeu, pegou e a comeu e deu ao seu marido. A partir daí, o homem passa a ser um ser ingrato. Na sua necessidade de agora, carnalmente, diabolicamente, querer ser adorado no meio das suas bênçãos, ele não consegue definir bênçãos. Você percebe que nós temos essa dificuldade? Muitas vezes a gente não consegue falar bênçãos. Irmão, vamos agradecer? Vamos. Eu queria agradecer por tudo. Eu queria agradecer pela vida. Eu queria agradecer pela saúde. A gente não consegue. A gente não consegue falar: eu queria agradecer pelo carro, agradecer pela minha casa pequenininha, mas todo dia tem uma geladeira lá, eu tenho um banho quente. Agradecer pela igreja, por morar numa cidade asfaltada, iluminada, com saneamento básico. Agradecer pela roupa, pela minha esposa que passou essa camisa, inclusive por eu ter um trabalho, inclusive por minha esposa cozinhar para mim. Agradecer por, inclusive, eu ter comida, inclusive por eu ter almoçado um estrogonofe com arroz quentinho no fogão. E muitas vezes agradecer por uma igreja. Eu tenho uma pessoa um irmão do meu lado, eu sento num banco maravilhoso, seguro, com uma igreja iluminada no LED, com um ventilador para tirar essa sensação. Imagina se eu tenho esse ventilador agora. A gente não consegue definir as bênçãos. É uma dificuldade do ser humano pontuar as bênçãos. Por isso que o tema dessa pregação é aprendendo a agradecer. Nós precisamos aprender. É uma matéria, o próprio Jesus ele ensina. Se ele ensina, é uma dificuldade. Esse Tiago, ele puxa isso novamente, esse assunto, porque a igreja ela carece desse entendimento, e muitas vezes a gente não ouve muito esses assuntos nos púlpitos, né? Como a gente deve agradecer. Isso é a chave de tudo. Isso muitas vezes é a chave de como você vê a vida. E muitas vezes isso é a chave da sua insônia, muitas vezes isso é a chave dos seus problemas, muitas vezes essa é a chave de uma depressão, muitas vezes essa é a chave da pressão alta, muitas vezes essa chave da doença, porque muitas vezes a gente não vira e a gente não entende que tem um ser diabólico querendo atuar, e a ingratidão e a falta de ver bênção é uma coisa espiritualmente diabólica, vem de um ser
que Ele quer que você não veja as bênçãos, mas que você veja a tragédia na sua vida, que Ele tampa a sua visão das bênçãos. Por isso nós precisamos aprender a orar, assim como Tiago ele diz no próprio texto que nós lemos aqui, no versículo 1, de onde? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E aí ele vem falando de oração, de agradecimento. E aí ele vem falando por quê? Cobiçais e nada tendes, matais e invejai-vos, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque pedis, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, ou seja, não sabemos pedir, para esbanjardes em vossos prazeres. E a própria carta de Tiago, não somente esse trecho, mas ela vem falando disso. Tiago ele vem nos dando uma outra perspectiva de visão, de vida. Não aquela visão do Tchê, não aquela visão da Fátima, não aquela visão do Will, não aquela visão da Gabi, mas ele dá uma outra visão. Ele fala para você olhar para frente, olhar para uma perspectiva eterna. No entanto, o próprio Tiago ele começa a carta falando disso. Tem de motivo de grande alegria passar por diversas provações. Como que agora eu tenho que ter alegria nas provações? É só um fato de um aprendizado espiritual que é capaz de nós termos alegria nas provações. Ele começa a carta encorajando que você tenha uma outra visão de vida, inclusive que as provas da sua vida, a sua dificuldade, o seu problema na saúde, o seu problema na sua família, uma separação que houve, um problema financeiro, uma perda de um pai, de um filho, de uma mãe, uma dor, uma doença, que essas provas se tornam motivo de alegria para que você transforme isso em bênçãos. O que Tiago está querendo dizer, irmãos, todos os nossos problemas foram já resolvidos na cruz, todos, inclusive o da morte. O da morte está resolvido. Jesus pagou, a morte não existe mais. Jesus já resolveu. E o que Tiago está querendo dizer agora? O que você faz com esses problemas? Você foi abandonado, você é rejeitado, você perdeu uma mãe, você tem problema financeiro, você tem uma saúde, você perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu um ente querido nesse ano, está com uma doença, tem uma doença na família complicada, tem filhos complicados, tem pais complicados. O que você faz com isso? Você lamenta, você reclama, você é ingrato, ou você transforma isso em bênçãos? Qual a nossa capacidade que nós temos de transformar provações em bênçãos na vida de pessoas? O que você passou, as suas provações, e o que você tem abençoado pessoas com essas provações? Quantas pessoas que você ajudou que passaram pelos mesmos problemas que você passou? Quantas pessoas que você conversou nesse ano que estão passando pelos mesmos problemas agora, estão chorando pelas mesmas coisas que nós choramos, estão com as mesmas dificuldades que nós temos, uma esperança, e essas pessoas não têm essa esperança? É uma sacada. Poxa vida, eu posso pegar essa lamentação, eu posso pegar essa provação, eu posso pegar essa dificuldade e transformar na bênção na vida de alguém que não tem a minha esperança que eu tenho, que não tenha a minha visão que eu tenho. O problema é que muitas vezes nós não temos, nem nós temos essa visão de bênção, que as provações, pelo fato de Jesus ter resolvido já tudo, elas são também bênçãos. Os momentos ruins podem tornar bênçãos, basta que você tenha essa visão, dessa perspectiva de bênção. Por isso que a carta, ela vem nessa pegada, ela vem nesse encorajamento. E vocês não conseguem isso
E vocês não conseguem porque a perspectiva de vocês, segundo Tiago, para a carta, na carta de Tiago, é que a nossa perspectiva está errada. A nossa perspectiva, ela está: cobiçais e nada tem, matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar, a fazer guerras. Muitas vezes a guerra não é essa guerra que a gente está vendo, né? Irã, Israel, Ucrânia, Rússia. Às vezes é uma guerra em casa que a gente faz, às vezes é uma guerra na igreja que a gente faz, às vezes é uma guerra no trabalho que a gente faz sem necessidade. A gente faz guerras por causa dos nossos prazeres, dos vossos prazeres, pela necessidade de nós sermos adorados, a necessidade de eu querer algo. E nós fazemos as nossas guerras, porque nós não temos uma capacidade de olhar para a bênção. A gente tem uma tendência da negatividade. Lúcifer, o mais perfeito, foi ingrato. Eva, no jardim do Éden, foi mais ingrata. Você acha que nós não temos essa tentação e não temos esse perigo de termos tudo e ainda sermos ingratos? Nós temos a tendência de olharmos para a nossa casa e reclamar do nosso móvel, reclamar da nossa geladeira, reclamar do nosso carro, reclamar da nossa roupa. Porque a gente poderia ter isso, poderia fazer aquilo, poderia trocar isso, poderia ir para tal lugar, poderia ser desse jeito. Toda hora projetando uma coisa que a gente não tem, mas não olha pelo que a gente tem. Repara só, a gente projeta o que a gente não tem, mas não agradece o que a gente tem. A gente não agradece, a gente não sabe, porque é uma coisa intrínseca, voltada dentro da gente. A gente não sabe agradecer. Ela é relacionada a esse espírito diabólico dentro da gente. Nós não conseguimos enxergar. Muitas vezes a gente vê doenças, e a gente vê a falta de trabalho, a gente vê as dificuldades, e a gente não consegue transformar isso e falar: poxa, é verdade. Talvez a doença é porque aconteceu isso na minha vida, eu não cuidei disso. Poxa, verdade, problema financeiro foi por causa disso, eu não cuidei disso, eu não me planejei. Poxa, o problema da minha depressão talvez foi ali. Nossa, obrigado, Deus, por eu ter visto isso. E vermos onde eu posso melhorar, vermos com outra perspectiva, o que eu posso fazer. E muitas vezes nós não queremos resolver o problema, porque o problema nosso é com a tia Lourdinha. Eu tenho problema com a tia Lourdinha. Olha só, o meu problema é com a tia Lourdinha. E eu prefiro contar o meu problema que eu tenho com a Lourdinha, e eu prefiro contar o meu problema que eu tenho com a Lourdinha para o irmão Júlio. Faz sentido isso? Meu problema é com a tia Lourdinha. E ao invés de eu querer resolver o problema, ao invés de eu contar e resolver o problema, eu conto o meu problema que eu tenho com a Lourdinha para o outro irmão. Eu conto para o Júlio. Muitas vezes nós não queremos resolver o problema, nós queremos reclamar. Uma necessidade de atenção, é uma necessidade intrínseca do ser humano de reclamar, porque ele quer ser adorado, ele quer atenção. Percebe que isso é um vício muitas vezes das pessoas. E nós transformamos momentos bons em tragédia, e nós começamos a reclamar. O problema é que às vezes nós não transformamos coisas ruins em boas, e o problema é que a gente nem vê as coisas boas, a gente não consegue, a gente nem vê as boas, nós não sabemos agradecer, nós não conseguimos ver coisas boas. Ou nós somos um ótimo atleta, ou nós estamos num grande hospital psiquiátrico. Atleta é aquela pessoa que não sabe agradecer, e tudo que ela fala assim: como que está lá no trabalho? Está corrido. Rapaz, como está lá na igreja? Ih, rapaz, corrido demais. E lá em casa? Rapaz, está corrido. Rapaz, chega em casa, tem que almoçar correndo e vou embora, tem que conversar com a esposa, não sei o que, conversar com o marido, corrido, lavar a louça. Nossa, está corrido em casa, a pessoa é um atleta. A pessoa é um atleta puro, só corre. Ou a pessoa, ela está num grande hospital psiquiátrico. E aí, como está o trabalho? Está uma loucura. E lá na igreja, rapaz, loucura. Correria, estão pintando, fazendo isso. Tem que
fazer aquilo, é uma loucura. Então, como está em casa? Loucura, está louco. A gente só fala isso. E como que está em casa? Está uma benção. Minha esposa, eu chego todo dia na hora do almoço, faz meu almoço, gostoso, cozinha bem, meu filho está bem, saudável. Aí eu chego, dou aquela descansada naquela cama gostosinha, limpinha, volto para trabalhar. Nossa, em casa está tudo bem, tem comida, estou trabalhando, tem saúde, está tudo bem, tem geladeira, tem um chuveiro quentinho, tem um carro, está tudo bem em casa. Então está um trabalho, está ótimo. Eu trabalho no ar-condicionado, numa cadeira almofadada certinha. Está tudo bem, tem todas as dificuldades, mas a empresa dá todas as ferramentas, todos os recursos para a gente alcançar nossos objetivos. Está tudo bem no meu trabalho. Como está na igreja? Está tudo bem. Está ótimo, está chovendo, não chove aqui dentro. A gente tem ventilador, tem banheiro, tem energia elétrica, tem os irmãos estão participando. A igreja está maravilhosa. A gente não consegue pontuar. Vamos agradecer pelo café, vamos agradecer pelo almoço. A gente não consegue brigar por essa mortadela, por esse café, por essa mesa, por isso, por aquilo, por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. A gente não vê mais isso. É uma dificuldade que nós temos que aprender todo momento. É um cuidado que nós temos que ter. É um cuidado de nós realmente não olharmos com a nossa perspectiva, nós não olharmos com a nossa necessidade de atenção, com a nossa necessidade de adoração, com essa tendência de negatividade e de olhar para o mundo. Eu não tenho, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero uma coisa maior, quando eu tiver isso eu vou ser feliz. Não que você ter isso seja um problema, mas é que muitas vezes a nossa felicidade depende disso. Quando a minha saúde for assim, poxa, eu não tenho mais essa pessoa, o meu pai, eu não tenho mais o meu tio, eu não tenho mais a minha mãe, acabou minha vida. Minha vida é baseada numa pessoa e não em Deus, e não usa essas provações para abençoar mais pessoas continuarem a sua vida nessas dificuldades. E por isso que nós temos que cuidar dessa intimidade com Deus, que o próprio livro, ele diz, que nós não devemos ter uma amizade com o mundo, mas ter uma amizade com Deus. Ele diz no versículo 5, capítulo 4 de Tiago, no versículo 5, ou supondes que em vão afirma as Escrituras, ou melhor, no versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Nós precisamos ter essa consciência de nós sermos íntimos com Deus. O que Deus pensa? Qual é a perspectiva de Deus? Ser amigo de Deus. E ele continua, versículo 5: ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Porque nós temos que ter essa consciência, que é com ciúmes que Deus ele anseia por você. Nós devemos ter uma consciência, você é de Deus, nós somos de Deus. Quando nós temos essa consciência plena, clara, que nós somos do Senhor, a visão muda. Não é referente a você, não é referente ao que você quer, com seus prazeres, o que o mundo pode te oferecer, essa cidade de tentações e de exposições que podem te seduzir, mas é o que de fato Deus é para você. Você é de Deus, é a sua identidade, você é de Deus e pronto. Inclusive as coisas que você tem também é para Deus. Inclusive o filho que Deus te deu é antes filho de Deus. Inclusive que o seu carro que Deus te deu antes é o carro de Deus, a casa é antes uma casa de Deus, a igreja é antes a igreja de Deus. Não é nada sua, não é nada seu, é uma perspectiva de Deus. O que eu faço com isso que Deus me deu? E é com ciúmes que Deus anseia por nós, não os seus ciúmes. O nosso ciúmes é uma coisa ruim, porque o nosso ciúmes é um resultado de alguma coisa que nós queremos, que nos beneficia,
pode nos louvarmos e quando nós percebemos que isso está ameaçado, nós sentimos ciúmes, porque está intrínseco essa necessidade de nós querermos ser adorados por alguém e por algo. E quando nós vimos isso ameaçado e que ameaça o meu louvor e ameaça a minha glória, nós sentimos ciumento. Mas o ciúme de Deus é legítimo. Ele é o único que pode ter ciúmes, porque Ele de fato, Ele te criou. Você é dele e Ele te criou para que você dê louvor a Ele, que você dê glória a Ele. E por Ele ter feito isso, Ele tem a justa legitimidade de ter ciúmes, porque de fato você é feito para glorificar a Deus. É um ciúmes legítimo. Ele te criou. Você não foi feito para ser adorado. Você não foi feito para ser o centro das atenções. Você não foi feito para ser louvado. Deus sim. Deus foi feito para ser o... Aliás, você foi feito para Deus ser o centro das suas atenções. Ele é o centro das atenções. E você só rende glórias. E você só entrega a Ele. E por isso que Ele fala, é com ciúmes que Deus anseia por você. É com esses ciúmes que Ele anseia, porque nós somos povo de Deus, você é dele. Por isso a Escritura diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar aquele que tirou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nós somos propriedade de Jesus Cristo, propriedade exclusiva de Deus. Você é dele. Com essa perspectiva que nós devemos entender que nós somos já uma bênção. O fato de sermos de Deus, o fato de nós sermos criados, revela que nós somos uma bênção. No livro de Gênesis, quando Deus cria tudo, Ele abençoa. E Deus abençoou os animais, e Deus criou e abençoou, e Deus criou o homem à imagem e semelhança, e criou a mulher à sua imagem e semelhança, e disse: sede fecundos, e vos abençoou. O fato de você existir, da humanidade procriar, e a humanidade se reproduzir, e seres nascerem pela graça e pelo pensamento da criatividade de Deus, é uma bênção você ter nascido pelas mãos de Deus. Deus pensou em você antes do seu pai. Ele já pensou, muitas vezes Ele designou coisas para você, o que você ia fazer. Isso é uma bênção. Por isso nós devemos ver com essa perspectiva. Nós devemos transformar tudo em bênção. Tudo. Nós devemos lutar contra essa tendência pecaminosa, diabólica, de ingratidão. Nós devemos lutar. A igreja ela deve lutar contra a ingratidão. A igreja ela deve lutar contra a reclamação. E nós devemos identificar isso como um espírito, muitas vezes, de reclamação, de ingratidão, como uma fonte diabólica atuando em nossas vidas, e orar por isso. Deus nos ajude com isso. Porque o livro de Tiago, no capítulo 6, no versículo 6, no capítulo 4, no mesmo capítulo, ele diz assim no versículo 6: antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Ou seja, aquela pessoa orgulhosa. O diabo foi um ser soberbo. Ele é um ser soberbo, orgulhoso. Ou seja, ele não se rende. Ele não se curva, ele não quer ser direcionado, ele quer ser dono da sua vida, um ser orgulhoso. Mas Deus, Ele dá graça aos humildes, a sua graça alcança essas pessoas que querem ser de Deus. E Ele continua, versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E é isso, irmãos, que devemos fazer: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre. Ou seja, eu estou aqui louvando a Deus, mas daqui a pouco estou reclamando. Eu estou aqui louvando a Deus, mas eu não sou grato. Eu estou aqui louvando a Deus, eu estou aqui numa igreja, mas eu não vejo bênçãos, eu não sei contar as bênçãos, eu não sei falar das bênçãos de gratidão, eu não sou
grata, eu não exalto gratidões e bênçãos, ânimo dobre, não combina. E por isso ele fala: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo. É esse espírito diabólico, ingrato, o ser mais perfeito, sinete da perfeição, o mais belo, o mais lindo, dotado de maiores dons, perfeito eras tu, até que foi encontrado iniquidades. É esse espírito, tendo tudo, sendo maior, sendo melhor, é ingrato, que ele projeta esse sentimento de ingratidão a Eva. Por isso muitas vezes a gente não vê bênção. Por isso muitas vezes a gente olha para o nosso marido e a gente não vê uma bênção. Por isso a gente olha para a nossa esposa e a gente não vê uma bênção. A gente olha para o nosso cônjuge, a gente olha para a nossa casa, a gente olha para a nossa família, para a nossa igreja, a gente não enxerga bênçãos. Muitas vezes você pediu, muitas vezes nós pedimos, muitas vezes as mulheres pedem: Deus me dê um marido do Senhor. Deus me dê um marido trabalhador, que não seja vagabundo, que não seja à toa, um cara esforçado, um cara que trabalhe, um cara que me ama. Aí Deus te dá tudo isso, porque isso é legítimo. E isso entra no que Tiago fala: pedis, mas pedis bem, e não pedis com a perspectiva de Deus. E isso é uma perspectiva de Deus. Um marido que a esposa pede, que uma menina pede, uma mulher pede, trabalhador que ama ela, é legítimo para Deus, porque Deus fez o homem para amar, Ele fez o homem para prover, um homem que seja do Senhor, e Ele vai lá e atende, porque isso é pedir bem. E aí a gente fala: esse cara não tem tempo para mim, olha, casei, olha, 6h15 não chegou, ó, 6h30 está trabalhando, trabalha de sábado. Poxa vida, por quê? Porque ele começa a reclamar, e nem reclama para o marido, reclama para outra amiga: meu marido trabalha de sábado, meu marido trabalha, não sei o que, só pensa em trabalhar. Foi você que pediu. Meu marido não me ama, não fica aqui comigo assistindo coisas no sábado, filme, não assiste uma pipoquinha comigo, ó, terça-feira, 6h30 está trabalhando, olha, dia de uma data especial não está aqui, ó, foi viajar. Sei lá, dando exemplos que pode acontecer na vida, né, dessas tentações que podem nos pegar. Não me ama, aí ele vai lá, trabalha, prover, quer trabalhar, quer prover. Ele quer ser o que Deus projetou ele para ser, que é para te amar, para te cuidar, realmente cuidar de você. E muitas vezes ele fala: não, vamos por aqui, ó, é melhor. Você: não, eu não acho que é por aí. Emburra, não deixa o marido prover, não deixa o marido conduzir. E foi você mesmo que pediu. E nós transformamos a bênção em maldição. E muitas vezes maridos pedem uma mulher do Senhor, e a mulher cuida de você, ela passa sua roupa, faz o seu almoço, por anos e anos e anos, e você nunca agradeceu. Nunca agradeceu a esposa: obrigado por você ter criado meus filhos, ter arriscado a sua vida pelos meus filhos. Nunca agradeceu. Uma esposa ter arriscado a vida dela para ter os seus filhos. Ingratidão. Papel dela, ela que tem que fazer isso mesmo. Isso vai pegando a gente reclama de tudo, o tempo todo, um espírito diabólico, porque ele desconstrói, esse espírito diabólico, ele desconstrói os melhores momentos da sua vida em ingratidão. Ele tem a capacidade de desconstruir a sua visão de bênção e transformar em gratidão. Ele desconstrói momentos maravilhosos que você tem em maldição. E muitas vezes a gente cai nisso, e a gente fica por anos nisso, reclama do marido, anos. Reclama da esposa por anos, reclama do vizinho por anos, e só reclama, e não ora por aquele vizinho, não ora por aquele irmão, não ora por aquele líder, não ora por aquele chefe. Ele não me cumprimenta, eu também não cumprimento. Por que você, que tem a sabedoria, não cumprimenta, não vai lá e aperta a mão e conversa, e fala: conte comigo? Muitas vezes aquela pessoa está pensando a mesma coisa de você. Olha lá, Carla vindo.
Olha lá, ela vai passar aqui, isso aqui tudo na mente da pessoa, ela concentrada, olha lá, a Carla vai vir, eu tenho certeza que ela vai entrar com aquela cara emburrada e ela não vai nem olhar para mim, ó, tá vendo? Ela não olhou, e a Carla não olha mesmo. E aí a gente entra no lugar e pensa, aquela pessoa não vai olhar para mim, eu não vou olhar para ela, porque toda vez eu passo aqui ela não olha para mim, e por isso eu não vou olhar para ela, e fica esse ciclo. E a gente que tem a sabedoria, a gente não vai, a gente não toma, a gente prefere reclamar, a gente precisa ser grato. Que vizinho chato, que irmão chato, que funcionário chato, que patrão chato, meu Deus, é tudo chato. A gente transforma bênçãos em maldição. Por isso, irmãos, nós devemos aprender a transformar momentos ruins em bênçãos. Os momentos ruins da sua vida, as dificuldades da sua vida, só tem um propósito: glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Você pegar esses momentos ruins da sua vida e você ser bênção na vida de pessoas que não têm a mesma sabedoria, não têm a mesma esperança que você tem. Problema financeiro, o que você faz com isso para abençoar outras pessoas? Problemas de saúde, o que você faz para abençoar outras pessoas que têm o mesmo problema, problema de perda, problema de dificuldade, as coisas que até mesmo que você está lutando, como que você tem ajudado outras pessoas e transformado? É com a perspectiva de Deus, irmãos, que nós devemos fazer isso, humilhar-nos diante da presença do Senhor. Por isso ele diz: chegai-vos a Deus, versículo 8, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai-vos e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, Ele vos exaltará. O que Deus está querendo dizer, não é para você ser uma pessoa triste, não é para você ser uma pessoa humilhada, mas é para você entender que a perspectiva não é para você, não é referente ao que você deve ter, não é o referente ao que você deveria ter, que eu deveria estar aqui, o que eu não deveria ter perdido, o que eu deveria ter, o que eu não consegui, o que me tiraram, mas é referente a Deus. Por isso ele fala: calma, abaixa um pouco a bola, humilha, chora um pouquinho, não fica assim se achando não, porque não é de você, é de Deus. Nós somos glorificados para dar glórias a Deus, e Ele já resolveu tudo, e por isso a bênção maior já existiu em nossas vidas, que é a morte, o nascimento, a vinda de Jesus Cristo em nossa vida. Se você crê nisso e você acredita, a maior bênção já existe em nossas vidas, é Jesus Cristo. Aquele que não tem no pecado nenhum, pelo nosso espírito de ingratidão, pela nossa tentação de termos tudo e olharmos nada, Ele vem e Ele morre por nós e Ele dá a maior bênção, que é a vida eterna. E enquanto nós estamos aqui, não pense que a vida eterna não começou. A vida eterna, ela começa quando você entrega a sua vida a Deus. Você já entregou a sua vida para Deus? Você já se rendeu ao Senhor Jesus Cristo como Senhor, dono da sua vida, e você acredita que Ele morreu e ressuscitou dos mortos, e que Ele é o Filho do Senhor, e Ele é o próprio Deus, e Ele lavou, e limpou e purificou os seus pecados? Se a resposta é sim, você já vive uma vida eterna, você já está nela, você já vai viver eternamente. Isso ninguém vai tirar de você, ninguém, nem fome, nem profundidade, nem coisas, nem principados, nem o que está por vir, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá separar você de Jesus. Você é de Deus, tem a ver com Ele, que Ele te transformou uma criatura eterna dele.